Olá, doutores, muito bem-vindos. Último dia do júri especial para advogados. E agora está entrando aqui em nossa live a doutora Tatiane Goldart. E nós vamos falar aqui no Instagram com você. Nós vamos conversar hoje sobre a reinvenção da advocacia. Por que reinvenção da advocacia? Vamos analisar e parar para pensar. Vamos pensar o seguinte, a gente sabe do momento que atravessa o mercado jurídico, né? E não só com relação às habilidades, mas com tudo que a gente construiu até então, todos os advogados já perceberam que o mercado não é mais o mesmo. E a gente precisa entender como se adaptar a esse novo tempo, como se ressignificar esses desafios que a gente tem e passar por isso de uma maneira que a gente aprenda essa lição e que a gente galgue mais resultados. Então, hoje eu convidei uma coach, uma advogada que também é conselheira da OAB lá de Sergipe, aqui no Nordeste, vizinha Salvador, de onde a gente está, para falar desse momento, do nosso cenário e como a gente vai fazer para se reinventar nesse cenário. Ela entrou aqui, eu só queria, antes da gente começar, dar um recado. Hoje, sabe? E às 20 horas eu vou estar com você, falando sobre os desafios de empreender na advocacia. Até coloquei algumas perguntas aí no story. Tudo bom, Tati? Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde já, né? Eu botei no story, gente, umas perguntas. E eu queria que vocês respondessem essas perguntas, até para a gente entender que tipo de desafios você enfrenta ou já enfrentou em sua advocacia. Compartilha com a gente para a gente conhecer um pouco da sua história. Eu acho que é relevante, tanto para a Tati, que está fazendo essa ponte de reinvenção, como nós todos. É importante a gente entender as dores que a gente passa, porque a gente não precisa passar por isso sozinho. Porque quando a gente olha para o nosso olhar, ao nosso redor, muita gente está vivendo esse momento, mas talvez a gente se sinta muito só e não tem com quem dividir essa dor. E você sabe, Tati, que dividir é importante. Com certeza. Então, assim, muito bem-vindos para quem está chegando agora. Eu vou comecei a lhe apresentar, mas agora eu vou apresentar oficialmente. Doutora Tatiane Goldart vai falar sobre a reinvenção do advogado no mercado jurídico. Ela que é advogada, que é coach, é conselheira, professora também, professora universitária de Direito Civil. Ela que é membro de diversas comissões, de grupos voltados ao desenvolvimento do advogado. Ela também é conselheira da OAB de Sergipe. E eu vou pedir para que ela se apresente melhor, Tati, como é que começou essa história de ajudar outros advogados. Então, gente, boa tarde para todos. Obrigada por essa generosa explicação, né, da minha história, Dani. Na verdade, todo esse trabalho voltado para a advocacia começou com as minhas próprias dificuldades na advocacia, né? Eu costumo dizer que a melhor experiência que você pode passar para o outro é quando você vivencia a experiência. Então, a gente falar sobre advocacia e dar dicas sobre advocacia, falar de reinvenção, só tem sentido quando você passa pelo processo de precisar refletir sobre isso criticamente, de precisar realmente reinventar, né, remodelar toda a sua carreira profissional. Falando um pouquinho de mim, Dani, eu já tenho aí 13 anos na advocacia, né? Sempre quis advogar, desde a faculdade, sempre advoguei, né? Concilio minha advocacia com as aulas, que é outra paixão que eu tenho muito, né? Esse ano especificamente, até por conta do trabalho de coaching que a gente faz, né? Eu estou focando muito na minha advocacia, a gente está com um escritório novo, então realmente mergulhando e reinventando, né? Porque não é uma necessidade que é só de quem está começando. É uma necessidade de quem já tem um curto caminho, um médio caminho e às vezes um longo caminho na advocacia. Eu costumo dizer que o início da advocacia é normalmente os 10 primeiros anos. E aí os advogados com quem eu trabalho mais de perto fazem, mas 10 primeiros anos? Eu falei, exatamente. Né? A gente tem aquela pressa de querer o retorno no segundo ano, no terceiro ano, já quer fazer concurso, já quer mudar de profissão, já está fazendo outra faculdade,
quando a gente ainda nem deu tempo de plantar e colher, né? Porque somos autônomos. Então, na verdade, a nossa profissão demanda que a gente olhe para o mercado de uma forma sistêmica, né? E antes disso, olhe para a gente mesmo. O que a gente pode agregar? Qual o meu talento? Né? Qual a minha capacidade, a minha habilidade na advocacia, a fim de que eu possa fazer um diferencial? É sobre isso que a gente quer falar hoje aqui. Perfeito. Agora eu vou fazer a pergunta-chave. Por que você acredita que o advogado precisa se reinventar nesse momento? Precisa ressignificar mais ainda. Ressignificar essa questão de crise. Porque o que a gente vê no mercado é o advogado se lamentando. Exatamente. O cliente reclama da OAB. A gente vê muito isso. Você sabe bem disso. Reclama dos colegas que estão cobrando barato. Como passar por esse momento e não estar tão contaminado por ele? Ou pelo menos sair desse buraco que a gente não está vendo o horizonte. Perfeito, Dani. Então, justamente esse tema, né, reinventar, reconstruir, inovar a advocacia, vem justamente dessa necessidade de nós advogados, que já passamos por essas reflexões, e estamos passando, de tentar dizer, olha, tem uma chance, né, tem uma saída, esse momento meio que de depressão coletiva que vivem alguns colegas, né, e a gente sente isso no Baixo Taquim, Aracaju, Sergipe, eu acho que isso é um problema de ordem nacional, que vem, inclusive, até de outros fatores, da política, da economia que a gente está vivendo, né? E de uma retração muito grande de demandas, né? Já são causas até que eu atribuo a essa crise na advocacia que a gente tem vivido. Acredito que seja retração da demanda, de várias demandas, reformas, como a reforma trabalhista, né? Que, na verdade, impactou bastante a advocacia trabalhista, não só aqui em Sergipe, mas acredito que no país todo. A advocacia previdenciária, que está na iminência de uma grande mudança. Então, o advogado precisa pensar antes como ele vai se comportar, né? A gente precisa ter essa capacidade, né, de ser um profeta, né? Como é que eu vou poder agir se essa reforma for aprovada? E agora, a reforma trabalhista, o que é que ela traz para mim? Porque a gente vê naquele primeiro momento, a gente vê o aspecto negativo de tudo, né? Infelizmente, nós advogados, nós seres humanos, a gente tem uma tendência, né, pessoal, de ver logo o aspecto negativo. Mas existem aspectos positivos, mesmo quando não é tão favorável a nós. Então, falando um pouco desse aspecto objetivo de cenário, né, reforma trabalhista, reforma da Previdência, tudo isso nos causa insegurança. Além da insegurança causada pela própria inconstância dos nossos tribunais, no sentido das decisões, né, no sentido da previsibilidade. Que antes, o advogado de uns 20 anos atrás, Dani, ele conseguia simplesmente viver do risco da demanda dele. Hoje é algo impensável para o advogado, né? Justamente porque a gente está num cenário de muita insegurança jurídica. E quem já tem uns 10 anos de estrada como eu, pode sentir claramente a diferença. Quando eu comecei, havia essa sensação de mais previsibilidade nos resultados, né? Hoje já não temos. Então, a gente tem que pensar, o que eu faço na minha advocacia, então? Será que é hora de eu me reinventar, procurar agregar valor ao meu trabalho e procurar cobrar uma assessoria jurídica, vender mais consultoria jurídica? Ou eu posso ficar atrelado àquele modus operandi de só receber no êxito? Num processo que dura 5 anos, muitas vezes, 6 anos. Como é que a gente vai sobreviver nesse mercado, né? Então, justamente por isso que a gente tem que pensar, como é que eu reconstruo esse cenário? E é possível, né? Tem várias dicas que a gente pode passar aqui. E também ouvir a experiência do pessoal, do que alguém tem feito e tem dado certo, né? Para a gente entender como é que a gente pode dar esses passos diante dessa depressão coletiva. Curioso que antes de entrar aqui, eu vou confidenciar para Deus e o mundo que está assistindo a live. Eu estava tendo, não era uma consulta, eu estava conversando com minha advogada sobre as minhas demandas. E é uma coisa que a gente estava exatamente chegando à conclusão, é que é muito difícil. Eu não acredito que a demanda, eu não acredito que o advogado está em crise, porque existe demanda para todo mundo, até porque existe uma falta de habilidade do brasileiro em reconhecer o direito do outro. Uhum. E quando eu falo de reconhecer o direito do outro, eu falo inclusive de instituições grandes, que eu acho que o menor, uma empresa pequena, é mais fácil você dialogar e chegar num acordo. A questão toda é quando você trata com questões de empresa grande.
E aí é que a coisa muda de cenário, porque você não tem, por mais que você, ou numa relação de consumo, ou numa relação trabalhista, ou qualquer outra relação, a gente Uhum. não tem, por mais que tenha direitos previstos em lei, a gente não existe o reconhecimento do outro. Então, sempre, aí é que tá, sempre existe o papel do advogado. Talvez o que esteja faltando, aí eu já vou entrar na live de Tati para ela responder, seja o advogado se posicionar para o cliente certo. É verdade. Porque, gente, demanda tem demais. Estava conversando agora exatamente sobre isso, não sobre a demanda, mas sobre as minhas demandas que a gente vai tentar administrativamente. Conversando. Eu falei, Uhum. tá, a gente vai tentar, mas não vai dar em nada. A gente sabe que não vai dar em nada. Porque Uhum. existe essa inabilidade do Uhum. outro reconhecer o direito. Uhum. A gente Perfeito. até quer conversar, chegar no acordo, mas assim, vou deixar a Tati aqui para falar sobre esse tema que é muito empolgante. É verdade, Dani. Você tocou num ponto fundamental, né? Eu costumo dizer que a advocacia, nesse processo de reconstrução, ela está migrando para um perfil que, de fato, o advogado não tem essa formação na faculdade, que é esse perfil de gestor de negócios. Né? Cada vez mais eu vejo, até por conta dos fatores que a gente já mencionou, né, de um judiciário abarrotado, uma insegurança jurídica muito grande das decisões, que nós temos que buscar esse mecanismo, né, de nos qualificar, né, nos preparar tecnicamente, evidentemente, para poder conduzir as nossas demandas de forma extrajudicial. Não é aqui uma volta à autotutela, tipo, eu resolvo, eu decido meus problemas, mas ter a capacidade, né, a desenvolver a habilidade de poder saber negociar, mediar, utilizar a arbitragem, que é uma lei que infelizmente só pega para grandes empresas, porque pequena, média empresa, e até em alguns estados você não consegue, na verdade, as partes não dão crédito aos advogados, aos profissionais da área jurídica, não confiam na capacidade que tem, né, do advogado, o próprio mesmo, de decidir os rumos dos seus conflitos. Então, esse ponto aí é um ponto do aspecto pessoal que a gente colocou aqui para tratar, que é essa questão da autoanálise e autocrítica, que o advogado tem que fazer e perceber que a nossa advocacia, ela cada vez mais tem a tendência, no meu olhar, de ser uma advocacia menos judicializada e mais administrativa, né? Já acenando aí para um mercado de trabalho bem interessante para o advogado. E desde o começo da sua carreira, né? Então, sim, educar o nosso cliente para saber ler corretamente o direito dele e mostrar que tem o direito da outra parte, porque de fato é um problema cultural nosso, né, Dani? Eu acho que isso é um problema, do modo geral, do brasileiro, de pedir mais o próprio exercício do direito do que cumprir o seu dever, né? E aí, por parte do advogado, educar o cliente nesse sentido, mostrar as possibilidades, como fariam no judiciário. Como não faria no judiciário? E aí permitir um diálogo, né? Permitir essa construção de cultura de paz que tanto se fala, da comunicação não violenta, que está muito em moda agora, né? E assim a gente se reinventa. Primeiro como advogado, porque a reinvenção da advocacia não é algo que vem de fora, né, Dani? Não é algo que acontece no mundo. É algo que tem que acontecer em nós primeiro. Né? Uma mudança de olhar para esse cenário. E aí a gente vai ressoando e modificando toda a nossa estrada, nosso escritório, através de uma boa gestão, né? Inclusive, tem até um livro aqui de um colega que eu admiro muito o trabalho dele, que vou até mostrar aqui, que é o Mário Ezequiel, né? Que tem um livro de gestão eficiente de escritórios, eu recomendo aos Esteve meus. aqui com a gente uma vez, fazendo live. Você, exatamente, eu gosto muito do livro dele, é um livro bastante inteligente, prático, fácil de ler, e eu gosto quando ele comenta aqui, Dani, se me permite, tem um trecho que ele fala assim: desenvolvimento comportamental pode ser a capacitação dos advogados e demais profissionais no uso de ferramentas das quais podem ser técnicas de negociação, liderança, comunicação, relação interpessoal, administração do tempo, etc. Ou seja, não basta o advogado ficar estudando o direito, ele tem que ir além, né? E trabalhar o seu comportamento, o seu perfil. Acho que é isso. Respondida? Respondida. Respondida. Agora, tenta mapear um pouco também da, eu imagino, né? Da dor que sente esse advogado, que se sente só. A gente sabe que se sente está tomando a decisão sozinho e está sendo, para muitos,
levado pela maré. Tenho relatos, inclusive, de advogados que têm muita dificuldade de estabelecer um equilíbrio financeiro com a sua advocacia. Que, como profissional autônomo, você precisa gerenciar a sua demanda. Gerenciar a demanda também precisa gerenciar finanças. Para quê? Para que naqueles momentos em que você não tem tanto cliente, porque a gente sabe que é perene, né? Não é uma coisa perene. A não ser que você trabalhe com empresa ou com alguma... Se você não tem um contrato de honorários eficiente, como é que se diz? É muito complicado você gerenciar essa perenidade quando você não tem a perenidade. É verdade. A não ser que você tenha alguns contratos em que existe a previsibilidade de você receber mensal. Acontece, mesmo com pessoa física. É verdade. Acontece. Depende da necessidade e, claro, da forma como você coloca o seu serviço. Mas, assim, eu sinto ainda muita dor do advogado, e eu queria que você falasse sobre isso, com relação ao estar sozinho e não ver horizonte. Por onde começar não nem falo reinvenção, por onde ele começar a enxergar a perspectiva. Você fala muito disso, eu até li um artigo seu e gostei bastante, que você fala muito sobre isso. Sobre essa nova perspectiva, esse novo olhar sobre a advocacia. Então, na verdade, essa pergunta... Olhar de quem? Eu quero que vocês... Olhar de quem? De que essa pergunta, ela para ser bem respondida, a gente vai precisar, por exemplo, quando eu tenho que responder essa pergunta num processo de coaching para o advogado, a gente está sempre respondendo de acordo com em que momento esse advogado está. Né? Porque se eu estou me formando agora, né, é uma realidade. Se eu já tenho meus 15 anos de advocacia, eu preciso me reinventar, já é outro cenário, porque já tem uma bagagem aí que precisa ser analisada. Já o jovem advogado, aquele que está começando, de fato, a gente tem que compartilhar essa dor, porque ele começa no pior dos cenários, né? Ele começa recém-formado e há, de fato, um certo preconceito do mercado. A gente trabalha com a profissão de status, não podemos esquecer isso, né? Uma profissão que ainda goza de um status jurídico, apesar desse grande volume de advogados. Gente, eu estava estudando para fazer um artigo. Nós temos hoje, Dani, mais de 1.200.000 advogados do Brasil, segundo o Cadastro Nacional da OAB. Né? Então, são 1.200.000 profissionais. É o país que mais tem faculdade de direito no mundo e o país que mais tem advogado. E esse dado é muito importante para a gente que trabalha como advogado. Né? Por que há tanto advogado no nosso país? Porque é um país em transformação. E não vai cessar, está abrindo novas faculdades de direito. Exatamente. Então, assim, claro que a gente não vai mergulhar nesse aspecto agora, porque a gente foge do escopo, né? Talvez uma live só para isso, né? Mas, de fato, esse cenário, ele assusta o jovem advogado. Né? Assusta quem já tem experiência, porque às vezes precisa se remodelar e não sabe os caminhos. Imagina o jovem advogado que está sem dinheiro, né? Sem experiência, porque ninguém diga que a experiência da faculdade teórica, né, vai resultar de forma rápida numa experiência prática, vai ter que ralar um pouco, como eu ralei, como muitos ralam, né? Então, sem dinheiro, sem experiência, sem conseguir analisar o mercado, porque ele não estava trabalhando. Então, como é que ele faz? Bom, ele tem que estar atento à realidade. O profissional do direito, ele não pode estar fora, não pode deixar de ler notícia, não pode deixar de entender o mercado local, qual é a demanda do mercado local, já é uma primeira dica. Eu moro aqui em Aracaju, Sergipe, qual é a demanda da minha sociedade? O que acontece? Onde está a lacuna? Então, nós precisamos ser atentos, né? E, claro, essa questão da estruturação financeira, que é a grande reclamação de todos nós, né? Eu diria, gente, é a reclamação de qualquer profissional autônomo. Nós somos autônomos, Dani, entendeu? O advogado muitas vezes se forma querendo advogar, mas com olho no salário do concursado. Isso não existe. Né? A gente tem que realmente ter consciência de que a instabilidade, a sazonalidade é própria da nossa profissão. Como um médico, um dentista. Agora, de fato, né, o médico tem o seu comportamento, o dentista tem outro, mas nós, advogados, somos seres autônomos e que precisamos desse dinamismo do mercado. A gente não tem um salário fixo por mês, né? Então isso assusta. Muitas vezes quem precisa da segurança, às vezes você tem um contexto de família que você precisa sustentar um pai, um irmão deficiente, ou até se sustentar, já casou, né? Já casou, precisa colocar dinheiro em casa. Então, esses cenários são cenários mais complicados. Por quê?
Porque eu escolhi advogar, uma profissão que eu preciso plantar muito para colher, né? E ao mesmo tempo eu preciso de dinheiro logo. Não quer dizer, Dani, que a gente só vai ganhar dinheiro com 10 anos, né? Você pode, tem gente que começa a advogar, escolhe determinada área, se afina com a área, por exemplo, a trabalhista, antes da reforma, né? Sempre foi uma área muito procurada porque o retorno financeiro é rápido. Hoje é a área mais complicada de se trabalhar, quando você pensa na advocacia para o trabalhador. Já quando você pensa na assessoria empresarial, outro cenário, porque você vai ganhar um fixo, né? E dali você vai conseguir ter o mínimo de estabilidade possível para engatinhar na profissão. Né? Então, até a questão da estabilidade na advocacia, ela é relativa. É sim uma profissão autônoma, uma profissão dinâmica, é uma profissão que nesse momento nos causa mais insegurança, mas a depender da área que você queira se posicionar, você consegue sim dar bons starts aí na sua profissão, na sua carreira. Como é que a gente começa essa ressignificação? Quando é que a gente começa a, digamos assim, começar a se reinventar mesmo? Quando é que a gente, por onde começar? Primeiro ponto, Dani, é preciso, por isso que eu sou fã do processo de coaching, né? E não é fazendo bem propaganda, é porque foi ele que me reinventou. Então, por isso que eu trabalho com isso agora. Então, o primeiro ponto, a pergunta é, quem eu sou? Como advogada, como advogado, o que é que eu tenho em termos de habilidades e o que é que eu não tenho? Saber o que há em mim que é positivo e saber também o que é negativo é um ponto fundamental para o start. Né? Então, a advocacia só se reinventa quando o advogado se reinventa. Né? A advocacia é algo objetivo, né? E vive do nosso subjetivo. Então, a partir do momento que eu sei minhas habilidades, nossa, eu tenho talento para me comunicar. Então, poxa, eu gosto de audiência, eu gosto de despachar, eu gosto de fazer sustentação oral. Poxa, então eu vou migrar para a advocacia, para uma área que demande isso, área civil, do consumidor, criminal. Mas se eu sou retraída, se eu sou tímida, então eu tenho que buscar uma área que não demande tanto esse meu perfil. Tributário, previdenciário, área consultiva, que a gente fique mais no backstage, né? Podemos dizer assim. Então, analisar o meu comportamento me evita uma série de frustrações. Porque eu já vou direcionando a advocacia, que é um campo imenso de atuação, para uma área que seja mais condizente com as minhas habilidades. Aí, se eu tenho problema com tempo, poxa, faz uma gestão de tempo para aprofundar nisso daí e melhorar a sua organização. Organização de prazos, organização no horário de atendimento ao cliente. Muito importante a gente falar também sobre isso, porque às vezes o advogado passa 2 horas atendendo o cliente. Então, a reinvenção começa, o start dela é justamente eu colocar no papel o que eu tenho de bom, vantagens e o que eu tenho de ruim. As vantagens eu potencializo, né? E aí, de fato, precisa de um direcionamento, às vezes, de um profissional, né? Para entender como é que eu posso potencializar minhas vantagens e o que há de negativo eu preciso ajustar. Né? Preciso ajustar e entender como é que eu passo a ser mais pontual. Você imagina um advogado que não é pontual. Imagina um advogado prolixo. É complicado, lida com prazo, com audiência, hora marcada. O juiz pode atrasar, todo mundo sabe disso, mas o advogado nunca pode atrasar, começa perdendo com o cliente, né? E são falhas que, de fato, a gente não quer dizer que tem que ser perfeito, né? Mas a gente tem que se aprimorar, porque se o mercado está lotado, está inchado, e eu começo a falhar em aspectos que são básicos, basilares da minha atuação, eu já estou aí com pontos negativos, né? Então, depois dessa análise do perfil comportamental, né, que a roda do processo de coaching faz muito bem, aí eu começo a perceber, a partir de me analisar, eu começo a analisar a minha advocacia, o meu escritório, que tipo de modelo de escritório eu quero, se é coworking, se é sociedade, se eu preciso de um escritório com uma sede fixa. Eu acho até que tem um comentário legal aqui, viu, Dani? Não sei se você está captando aí. Doutora Aline, acabei de tirar o AB. Quero ir para a área do digital e internacional. Mas como atuar sem escritório para atender o cliente? Exatamente. As pessoas têm a cultura de achar que esse não tem escritório não é sério e confiável. Será? Perfeito, Dani, isso é uma realidade. Olha, antes de ontem eu estava num processo de coaching, uma advogada me falou justamente isso. Não Mas tem isso é um aspecto do mercado ou da cabeça do advogado? Essa é a minha pergunta. Eu acho que é um aspecto da cabeça nossa, uma crença. É uma crença, né? Porque a gente, quando pensa isso, a gente pensa assim, eu contrataria um advogado que não tem sede? Então, a gente tem esse preconceito em nós, né?
Ah, não, não contrataria. Um advogado que não tem um escritório, não contrataria. Só que a gente tem que entender que os modelos que existem hoje já não nos permitem mais pensar dessa forma. Né? Então, eu, advogada, é quem tenho que mostrar para o cliente que, mesmo sem escritório, eu sou uma excelente advogada. Então, por que não pensar, Aline, por exemplo, né? Eu não vou dizer para você que não existe existe uma crença também da sociedade. Por quê? Porque sempre o advogado, ele tem um escritório. Isso já vem de cultura. Então, para você quebrar esse paradigma, vai um tempo. E como é que você quebra um paradigma desse, Aline? Mostrando a tua competência, né? Indo até o cliente, mostrando que você também pode trabalhar com advocacia itinerante, né? Então, você vai até o cliente, você leva o direito a ele, a solução jurídica a ele. Então, o que você mostra de si é que pode quebrar uma crença dessa de que você precisa de um escritório de advocacia para poder viver, para poder atender e receber. Deixa eu colocar uma coisa que não é da advocacia, mas talvez ajude quem está com medo. Eu não sou advogada, mas eu tenho uma empresa que existe há mais de 20 anos. Nossa, eu fiquei velha agora. Mas, porque antes disso eu tinha uma outra vida, uma vida de executiva e tal. E assim, no início, minha empresa realmente não tinha sede e passou por muitos anos sem uma sede, até eu tenho uma sede. E eu só fui ter uma sede quando eu senti a necessidade de ter uma equipe. Sim. E não por ter a necessidade da sede. Sabe por quê? Porque eu ia até meu cliente. Meu cliente não precisava ir na minha sede. Era raro um cliente ir na minha sede. Tava lá arrumadinha, mas ele era muito raro. Sabe o sentimento de eu montar uma sede e sentir que tinha jogado dinheiro no lixo? Eu tive. Exatamente. Sabe aquele impulso, sobretudo que eu conheço do advogado, de fazer uma sede linda, gastar o dinheiro todo que você tem para montar um puta escritório, para depois não chegar ninguém, porque assim, eu fiz isso também comigo. Eu fiz isso. Então, assim, eu sei que você está passando, porque eu fiz isso comigo também. Só não era escritório de advocacia, mas eu gastei uma fortuna e meu cliente não ia lá. Basicamente, era só para minha equipe interna trabalhar. Aí é que você amadurece e pensa, realmente eu preciso disso? Exatamente. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, com as demandas que a gente tem, com a gente, inclusive, gerenciando parceiro e equipe de forma volante, será que eu realmente preciso absorver essa despesa? Sobretudo, inicialmente, eu estou colocando a minha experiência, porque eu acho que é muito útil para você, advogado. É possível. E outra, gente, eu tinha cliente grande. Eu tinha cliente prefeito. O prefeito é cri-cri, enjoado. Você sabe disso, eu tinha cliente grande e eu ia até eles, marcava reunião, eu ia, estava lá, o tempo dele, sem precisar ter uma sede. Dani, isso que acontece com você é o que acontece com a gente, na verdade. Tem um momento da carreira que às vezes a gente precisa dar esse passo atrás, né? Agora, assim, antes do passo, a gente tem que trabalhar o mindset, né? Não, eu sei que eu sou uma advogada, né, Samara? A Samara tá me ouvindo aqui porque a gente teve essa conversa tem 2 dias. Eu sei que eu sou advogada, independentemente de ter uma sede fixa. E principalmente hoje, Dani, que hoje a nossa advocacia, aqui eu falo da minha realidade de advocacia, todos os processos meus são virtuais. Todos os meus processos estão em nuvem. Então, a minha advocacia, ela pode ser em nuvem também, né? Então, a gente está numa era que a gente aproveita esse compartilhamento de informações, arquivos em nuvem, então dispensa ainda mais o escritório. Agora, o escritório é sinônimo de status ainda, né? O escritório, o tamanho do escritório de advocacia, que é outra coisa também, né? Muita gente é frustrada porque não tem a placa lá. Gente, isso é importante, mas isso não é o mais importante. O que a gente quer passar aqui para vocês, né? É que, na verdade, a gente precisa ter em nós, né? O melhor produto, eu costumo dizer, o melhor produto que o advogado vende é ele próprio. Concorda, Dani? O melhor produto que o advogado vende é as suas próprias capacidades, né? Então, a gente não precisa estar ali com a placa grande. A gente tem que mostrar o nosso trabalho e fazer o que você fez, né? Se eu faço uma assessoria, consultoria, eu vou até meu cliente. Fica até mais cômodo. Dificilmente um dono da empresa vem para o nosso escritório. Ele quer que a gente vá lá. E em casos muito pontuais, hoje a gente conta com serviços, nem falo de coworking, mas assim, de virtual mesmo. Você pode
alugar por uma manhã, uma tarde, e você ter uma reunião tranquilamente. Exatamente. E nem precisa de um café, nem precisa, você tem ali tudo reservado para... Enfim, eu só acho que a gente precisa também pensar nosso recurso hoje para não se frustrar no futuro. Porque às vezes a gente gasta mais do que a gente pode, né, Tati? É verdade. E a gente sabe que hoje em dia essa mão de obra de você crescer, né, colocar um grande escritório, gasta muito, é preciso ter paciência. Claro que às vezes a sua advocacia te leva para isso, né? Mas a nossa linguagem aqui acaba sendo mais para quem está nesse começo de experiência, que é onde a frustração maior existe, né? Eu não tenho dinheiro, sair da faculdade, tenho pouco conhecimento, como é que eu faço? Tem que montar um escritório para ser advogado? Não, não tem que montar um escritório, né? Você, na verdade, precisa se qualificar, né? E a partir das oportunidades que você tiver, também saber criar oportunidades, né? O advogado tem que ser um verdadeiro um expert em quase tudo, porque ele precisa criar oportunidades para ele mostrar o produto que ele tem para vender, que é ele mesmo. Claro que a gente fala em venda na advocacia, Dani, com todo cuidado, porque nosso estatuto não permite, né, que a gente saia vendendo serviço. É algo muito importante falar. Eu, como conselheira, tanto estadual, federal, não poderia dizer aqui que a gente está aí para estar vendendo, né? Mas prospecção de clientes é uma realidade. Todos nós estamos aqui sempre nos posicionando da forma melhor possível para poder conseguir sustentar o nosso negócio, né? Porque a advocacia é um negócio. Tem um depoimento aqui interessante, doutora Inês. Sou advogada também, passei por essa experiência. Tenho um escritório montado e o cliente não chegava. Hoje trabalho home work e estou pesquisando o serviço do escritório virtual. Sim, ainda tem a sala da OAB, que doutor... Peraí, o desafio de advogado. Qual o seu nome? Que ainda tem as salas da OAB em alguns estados que o advogado pode contar. E assim, gente, você precisa olhar para você, eu acho que passa muito por isso. Você precisa olhar para você hoje e se projetar para o futuro. Se você não pode ter isso agora, você vai atrás de um cliente também que seja flexível para entender o momento que você está. Perfeito. Para entender, até porque eu sei que existe uma ânsia, um status, não é só isso não, na advocacia existem outras crenças também, com relação ao carrão, com relação às mulheres muito bem vestidas, porque eu sei que existe, desculpa falar palavrão, mas assim, fizeram uma sacanagem com o advogado, de venderem a ele, antes mesmo dele estudar direito, de que se ele fizesse direito, ele ia ser uma pessoa rica. Aonde? Ele ia ser aquela pessoa que teria aquele padrão de vida, que ia vestir aquela roupa, que ia ter aquele sapato. Isso até já existiu, Dani, entendeu? Isso até já existiu lá no passado, né? E a gente está carregando esse peso hoje sem conseguir sustentar. Tanto que você vê os abusos dos próprios juízes exigindo gravata em audiência, coisas que nem tá no estatuto. A questão toda tipo assim, tentar, você precisa, claro, ser um excelente advogado, dominar o direito, isso é requisito básico, principalmente o direito que você atua, não queira advogar para todo mundo, escolha, meu pai dizia que se você não... Meu pai dizia que se você não escolhe, é escolhido, viu, Tati? Perfeito, mas é isso mesmo. Às vezes a gente demora tanto para tomar a decisão que a vida toma. Isso que você falou é interessante, Dani, porque você trabalha muito com marketing jurídico, isso é fundamental, eu acho. Hoje em dia é fundamental, porque a ideia do marketing, né, parece que é uma ideia que está contrária a não poder se vender, né, mas a ideia do marketing, na verdade, eu ligo muito ela ao posicionamento desse profissional no mercado, né? Às vezes cria uma espécie de paranoia no advogado, porque veja, eu preciso de você e dos meus clientes para me sustentar. Eu só vivo se o cliente tem que pagar, mas eu não posso aparecer, eu não posso me vender, né? Então isso cria uma paranoia, porque como é que eu vou sobreviver, né, se eu preciso me vender e não posso me vender? É difícil, realmente, tanto é que hoje, do ponto de vista do marketing, né, no Conselho Federal, cada vez mais tem se flexibilizado, né, algumas decisões mais rígidas de antigamente, né? Infelizmente, demanda isso a sociedade hoje. Hoje a gente tem redes sociais, muito meio de comunicação, então a gente precisa criar uma reputação favorável à nossa profissão. Cada profissão tem um código, né? Então a gente tem que saber utilizar esses códigos, mas sem ser escravos dele, como você falou. Ah, imagina um advogado aqui no Nordeste tendo que usar gravata, né? Então, assim, a ponto de o juiz penalizar o advogado porque não tem aquela imagem.
Nossa, então é algo que a gente precisa realmente rever, né? E uma coisa que eu diria também, Dani, nessa nossa conversa, né, é a questão falando ainda de reinventar, é a questão da gente estar na zona de conforto, né? Então, às vezes a gente está ali naquele momento que a gente já alcançou, falando aí de um advogado de seus 5, 10 anos, já conseguiu um resultado interessante, aí, ó, estaciona. Estaciona e para ligar os motores novamente é um sacrifício, porque a gente gosta também da zona de conforto e ela é boa. Ela é boa, mas por um tempo prolongado ela traz muito problema para a gente. É quando a gente precisa repensar se a gente precisa estudar novamente, né? Fazer uma especialização, fazer um curso diferente, ver o que está acontecendo com algum cliente, aquele cliente que a gente já tem, mas não consegue manter. Não pensa no cliente, a gente só pensa em cliente novo. Advogado é assim, né? Só quer cliente novo. Né? Mas os que eu já tenho, como é que eu estou mantendo ele? Né? Oi, eu tenho até aqui, Tati, que assim, eles miram o foco de atuação em um perfil de cliente específico, não em uma área, mas um perfil de cliente específico. E ele vai trabalhando demandas dentro daquele perfil de cliente específico. Então, assim, eles não param de vender de serviço. Eles não param de vender serviço. Porque eles conhecem o cliente, conhecem as demandas, eles já antecipam a demanda daquele cliente. Eu não estou falando só do cliente empresarial. É o fato de você conhecer a necessidade da pessoa a ponto de você já prever o que ela vai precisar no futuro. Exato. Esse é um aspecto da reinvenção, porque antes o advogado não precisava fazer isso, né? Tinha pouco advogado no mercado, então o cliente chegava para mim, ele ia chegar. Então a gente tinha uma postura mais passiva. Hoje, com a questão da proatividade, com esse número de advogados, 1.200.000, né? Separar o joio do trigo, o bom advogado do advogado ruim, leva tempo. E muitas vezes o bom advogado tem que ter essa postura proativa de se antecipar, analisar o que aquele cliente dele vai precisar e já fornecer essa informação, né? A Aparecida está falando aqui, Dani, que ela está finalizando pós, né? Mas não temos a opção de atuar apenas em uma área. Aparecida, eu não sei se você está no início, realmente no início da advocacia, Dani, é difícil a gente abraçar uma área. Eu costumo dizer que não é impossível. Você pode fazer essa estratégia, tá? Muito bem pensada, com um tempo muito delimitado para você ter resultado. Se não tiver, você já dá uma guinada para outro campo. Mas, assim, geralmente o advogado que começa a trabalhar, ele tem que ter esse leque aberto. Até para experimentar, né? Até para experimentar. Eu vou dar uma dica, Aparecida. Se inscreve no Júlio, porque a partir, acho que 1º ou 2, amanhã ou depois, eu vou estar liberando o replay das lives. E lá nas lives, tem uma live específica que foi eu que fiz, foi 7 modelos de negócios para advogados. Ali eu apresento alguns modelos de negócios exatamente para que você entenda o leque de opções que você tem, que não apenas você segmentar por uma área específica. Você tem diversas formas de atuar. Muitas. Diversas oportunidades de atuar, diversas, inclusive ganhando bem, ganhando dinheiro. E lá eu mostro quais os pontos de eficiência, como é que você vai ganhar dinheiro de verdade, onde você tem que se focar. Exatamente. São 7 modelos. A gente sabe que tem muito mais, mas ali já foi um aspecto relevante para você abrir cabeça. Então, se inscreve no Júlio, o link está aqui na bio. Que lá tem uma live, acho que, se eu não me engano, foi a primeira. Eu abri o evento com ela para explicar ao advogado que ele tem diversas maneiras de atuação. Ele no mínimo 7, né? E assim, é porque a questão é que os perfis de rede social, e aqui no Instagram também fica todo mundo falando, foque em uma área, foque em uma área. Só que você tem que modelar seu negócio antes para entender o que você vai falar. A advocacia o fato de você ir para o Instagram, ou para o Facebook, ou para o YouTube, sem entender quem você é, como você falou, é muito complicado, porque isso não se sustenta. Com certeza. E frustra, né? A gente perde energia ao invés de focar naquilo que a gente tem de melhor. E todo mundo tem algo interessante. Né? Por exemplo, na minha experiência, eu sempre soube que eu não trabalharia com área criminal. E fui tentada diversas vezes, né? Porque criminal é rentável, o crime compensa para o advogado, né? Porque, de fato, sempre tem muita mazela, mas eu olhava assim para mim e digo, gente, é uma tentação, porque você está precisando de dinheiro. A gente precisa se sustentar. E, de fato, a trabalhística criminal, a rentabilidade ela é rápida, né?
E muitas vezes eu disse, não é essa área que eu quero. Então, às vezes, você tem que dar esse passo atrás, reconhecendo a sua habilidade, né? E montar uma estratégia. A advocacia que eu quis, sempre quis. Até um outro detalhe também que eu queria contar, a vida sempre me trouxe muita demanda da área de família, e eu rejeitava. Hoje eu sou professora de Direito de Família, pesquiso na área de Direito de Família, faço grupo de pesquisa na área de família. Então, olha que interessante. E eu rejeitei, porque não tinha maturidade, achava complexo, porque o jurídico é simples, mas todo o resto é complicado, né? Então, entender também, à medida que a gente vai amadurecendo, nós como pessoas, a gente vai entendendo onde a gente pode colaborar melhor. E o dinheiro vem daí, né? O dinheiro vem justamente, pessoal, essa estabilidade, esse dinheiro que dá um nervoso no começo de carreira, vem justamente desse autoconhecimento, né? E desse perfil empreendedor, que a gente não pode deixar de falar, inovador, né? Não é uma profissão que a gente pode descansar, não é. Esqueçam o serviço público, esqueça o perfil de serviço público, não é. A advocacia você tem que estar sempre de olhos atentos. Doutora Josiane está perguntando onde é que tem que escrever. Aqui, quando terminar a live, tem um link na bio sobre o Julho Especial para Advogados, que é esse evento que a gente está fazendo a live aqui. Na verdade, foi o mês inteiro de lives. Exatamente. Se eu não me engano, acho que tem umas 28. Lá tem muito conteúdo. E creio que a primeira live foi o 7 modelos de negócio, 7 modelos de negócio para advogados. Então, eu estou liberando os replays e lá você vai ter a playlist de todas as lives. Então, só vai nos temas que você tem interesse para conhecer mais. Se inscreve porque eu vou mandar por e-mail. Vou mandar por e-mail o replay e não só isso. Tem muita coisa. Hoje mesmo, hoje à noite, às 20 horas, que é o encerramento, a gente tem muito sorteio para fazer. Tem sorteio de livro, tem sorteio de mentoria, tem sorteio com o passaporte FUPES da Fenaló, tem a conta premium da DVBox por 12 meses gratuita, tudo hoje à noite. Agora tem que estar inscrita. É verdade. E assim, inovar também é buscar esses recursos, né, Dani? Aqui a gente não quer fazer propaganda, mas assim, a gente há de convir que o profissional tem que buscar esse tipo de curso, né? Esse tipo Hoje em dia a gente tem cursos online, né? A advocacia, a gente pode se especializar, fazer atualizações, especializações em cursos online. Então, assim, não precisa sair de casa. Né? Eu faço investimento e o material vem todo para a minha rede e ali eu posso me aperfeiçoar. Então, assim, gente, não resta dúvida. Um momento pede reconstrução, tá? Mas antes de tudo... Você está falando, porque assim, eu vi uma pesquisa, não foi aqui no Brasil, foi uma pesquisa americana na Universidade de Harvard, que é uma das mais famosas nos Estados Unidos. Situados, exatamente. E eles estavam percebendo a queda de... Imagine, Harvard percebendo queda de alunos de matrícula em cursos de verão. Até eles entenderem que as pessoas estavam buscando formas de conhecimento de uma maneira diferente, de não ir na universidade. Foi aí que eles começaram a implementar os cursos, inclusive cursos online. As pessoas hoje, elas estão, mesmo que não seja oficiosamente através de pós-graduação, elas estão buscando se desenvolver e conhecimento cada vez mais online. Questão de tempo, claro. Financeiro também, isso é importante. Claro. Mas a questão toda é se desenvolver. Quando a gente fala se desenvolver, Tati está aqui comigo e ela pode falar isso com maestria, a gente não está falando só do desenvolvimento técnico. A gente está falando principalmente do desenvolvimento comportamental. Verdade. E aí eu vou deixar ela falar muito sobre isso, porque isso fala muito mais de você enquanto profissional do que apenas o conhecimento técnico. Hoje a gente sabe que tem um livro muito importante da Carol Dweck, se eu não me engano, que é Mindset. Esse livro é aclamado justamente porque ele consegue traduzir de uma forma muito clara, né, esse conjunto. O que é o mindset? Que a gente fala, né, e repete sem saber o que é. É esse conjunto de crenças, né? É um conjunto de crenças, de ideias, e conjunto de linguagem e conjunto de ações. Crença, linguagem e ações que nós temos, cada um de nós aqui tem, algumas positivas, né? Outras nem tanto, e que se a gente não entender que tipo de advogado eu sou, né? Quais são as ideias que eu tenho acerca da advocacia? Você imagina a gente começar a advogar, Dani, com a ideia de não ganhar dinheiro. Um grande escritório.
Mas se você tem esse mindset com você, até por experiência negativa do seu pai, de sua mãe, de alguém que você conviveu, né? Ou então, não, só ganha dinheiro quem for promotor e está na advocacia. Vai ser um eterno frustrado ou frustrada. Ou então, por exemplo, já respondendo ali uma pergunta, só ganha dinheiro quem foi da capital. São mindsets que atrapalham o desenvolvimento do nosso negócio, né, da nossa advocacia. Então, analisar qual é o conjunto que eu guardo em mim acerca da minha profissão, porque tem gente que acaba o curso, Dani, por incrível que pareça, super frustrado. Acabou o curso de direito, preocupado porque não vai arrumar trabalho, né? Ou então aquela eterna dúvida que eu particularmente, por incrível que pareça também, às vezes quem me conhece não acredita nisso quando eu falo. Mas até mais ou menos uns 5 anos eu tinha muita dúvida se eu não deveria fazer concurso público. Você tem uma ideia que isso você não tem uma família para ficar buzinando, ó, vai fazer concurso, vai fazer concurso. Você tem familiares na área do concurso. Então acha que é uma perda de tempo, né? Hoje eu não me arrependo de forma alguma, né? Claro que se a gente olha um aspecto só da coisa, você pode até pensar, mas gente, quem está do lado de lá também tem o seu lado B, né? Concurso tem seu lado B. Eu poderia estar presa, estagnada numa função qualquer que não me realizasse como pessoa, que não me desse a liberdade de tempo que eu tenho como advogado, né? É porque quando a gente está no começo da dificuldade, a gente só olha o lado ruim, tá? Então, não resta dúvida que respondendo a sua pergunta. Deixa eu só colocar uma questão que, assim, essa questão do concurso público é tão séria que tem muitos concursados hoje que já, exatamente por não se sentirem completos, que já estão buscando ou na academia, ou para ensinar, ou de uma outra maneira, digamos assim, direcionar sua carreira para sua autorrealização pessoal. Para vocês entenderem que dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Pode até pagar as contas naquele determinado momento, mas ele não vai lhe suprir de todas as necessidades. Talvez por esse momento de sustentabilidade, que eu sei que inicialmente é difícil, a gente só enxerga, a gente que eu falo, o advogado só enxerga o concurso como saída. Mas preciso ter muito cuidado, tá? Sabe sobre isso. Cada vez mais as pessoas de concurso público, elas têm procurado se realizar na carreira, porque aquele patamar ela já atingiu. Exatamente. Então, algum patamar... Eu tenho uma amiga em Brasília que ela era campeã de concurso, sabe? Ela era campeã de concurso. Ela passou em 5 concursos, um atrás do outro, até que ela depois se transformou em coach e começou a ajudar as pessoas a passarem em concurso e desistiu do concurso dela. Ela estava no Tribunal de Justiça, tinha cargo, ganhava bem. Falou assim, não quero mais isso. Exatamente. Gente, a gente tem na carreira de coach. No direito, vira e mexe, alguns professores até sempre comentam, um queria ser advogado, acabou sendo juiz, o outro queria ser juiz, acabou sendo advogado. Então, assim, outro ponto importantíssimo da inovação, sabe, Dani, que a gente não presta atenção a isso, é a vocação. Né? Tem que chegar o momento, né, da sua maturidade pessoal que você tem que entender a que você é vocacionado. Senão você pode se meter tanto numa área da advocacia quanto num concurso público sem ter vocação para aquilo. E como você diz, uma hora a gente atinge um patamar de estabilidade financeira que você vai naturalmente, seu coração, sua alma, enfim, seu destino, como queira chamar, vai pedir para que você realize-se como pessoa. Né? E assim, a gente precisa entender que também um outro aspecto que eu queria falar é que a gente vive numa cultura de pressa, né, Dani? A gente vive numa cultura de pressa, que as pessoas nos perguntam e olham o tempo todo pra gente como você tá, o que você ganha, roupa, carro, escritório. Então a gente também tem a pressa de responder essas perguntas sociais. Precisamos melhorar esse mindset, tá? Precisamos ter a segurança, seja você advogando no interior, e eu acho até que advogar no interior é um grande negócio. Né? Porque você está perguntando sobre isso. Exatamente, é um grande negócio, porque você consegue ler mais fácil o cenário da necessidade do comerciante, né? Você consegue entender mais o que está faltando aqui nessa cidade. Essa é a pergunta. Onde é que tem mais? Tem muita advogada criminalista. Então, for da criminalista. Vou tentar uma advocacia consumerista, né? Que o volume ele é rápido, né? Você não tem pessoas muito ricas, talvez em alguns interiores, né? E aí eu vou tentar consumidor, porque eu vou ter mais demanda. Ou então, não, vou ser advogada da área de família, porque aqui o pessoal se divorcia muito. Então, é ler o cenário, né? É ler o cenário. Exatamente isso. Como é que conselhos para quem a advocacia da cidade do interior
sem experiência. É importante você mapear quem está atuando, porque tem muita gente. Eu sei que hoje em dia, sobretudo com a descentralização das faculdades de direito, eu não sei exatamente de que estado você está, mas eu conheço bem o cenário de Bahia e Sergipe, e as faculdades chegaram no interior. E estão formando aquelas pessoas que não tinham condição de vir antes para a capital, e fez com que várias cidades agora tem advogado a rodo. Isso é fato. Mas, assim, nem todo mundo atua no mesmo nível e da mesma maneira. Exatamente. Né? Então, a gente tem que perceber a questão da concorrência é importante, né? Qual é... Não fica preocupado, às vezes é um monstro imaginário também, né, Dani? Às vezes a gente fica tão preocupado que cria um monstro imaginário e, na verdade, não tem. Quando você for ver qualquer diferencial, que você tem uma ideia. Uma vez eu recebi um cliente aqui no escritório e disse, doutor, olha, depois de 1 hora de conversa, eu lhe agradeço por não ter pego no celular, viu? Eu achei estranho. Tinha acabado de sair de um colega que praticamente não conseguiu atendê-la de tanto que ficava no WhatsApp. Então, você veja, simplesmente dando atenção ao meu cliente, eu consegui mostrar um diferencial ali. Olha que interessante, né? Então, às vezes, a gente acha que tem que fazer coisas mirabolantes, né? Fazer especialização em Harvard nos Estados Unidos, ou então... Gente, isso aí está muito além, às vezes, da possibilidade de vocês. E tem coisas que estão ao alcance de vocês, às vezes dentro de vocês, que podem podem levar vocês a uma conquista. Conquista essa, que a gente volta a dizer, que tem um tempo para ser amadurecida, né? Então, é o que eu digo, é um olhar para dentro e um olhar para fora. Um olhar para dentro e um olhar para fora, né? Doutora, ela está dizendo aqui que ela é mineira de Diamantina e mora em Alagoinhas, aqui na Bahia, ó. Tem uma comadre que é promotora lá em Alagoinhas. O mundo é pequeno, viu? É verdade. Então, gente, vocês tinham alguma dúvida, Dani? Será que o pessoal tem alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui nos pontos. Tem um comentário aqui, ó. Doutora Lica, não é isso? Tresoldi. Estou abrindo escritório sozinha. Qual seria o diferencial diante de tanta concorrência? Olha, meu conselho é que você escolha um diferencial que não seja preço. Preço é uma furada. Preço é uma furada. Sobretudo quando a gente está começando, né, Dani? Porque, infelizmente, o cliente vai olhar, né? O cliente sabe que a gente está começando, vai pedir sua experiência, aí você coloca um preço lá em cima. Não é o critério do jovem advogado. O critério tem que ser outro. Sim, sabe uma coisa que você pode fazer? Invista em marketing jurídico, em personal branding. Você investe, eu estou falando de investir, eu não estou falando de investimento financeiro alto, nada disso. Estou falando de você investir no seu desenvolvimento, para você, pelo menos por enquanto que está iniciando, você mesmo aplicar as técnicas de marketing jurídico digital, para você começar a construir valor no seu negócio jurídico. Perfeito. Construir valor e começar a criar uma marca própria, sua. Aí eu tenho certeza que muda. Que vai dar certo. Que muda, Alguns exemplos de criação de valor que a gente trabalha muito no coaching, Dani, por exemplo, você criar uma equipe de estudos e trabalho numa determinada área, né? Você criar uma rede de relacionamentos também focada na área que você quer atuar. Né? Então, por exemplo, se eu estou aqui atuando, um exemplo, tá, gente? Se eu estou atuando na área de família, é importante eu ficar ligada com as associações que trabalham com família. Né? Associações, entidades, então ter esse olhar. E aí eu acabar ingressando nesse movimento e ter uma participação. Produzir conteúdo, Dani. O advogado precisa produzir conteúdo de qualidade. Isso é um diferencial que eu sempre busquei ter na minha carreira. Porque hoje, como a gente sabe que tem muito advogado no mercado, com qualificação baixa, é normal, pelo volume, aquele que produz conteúdo de qualidade se destaca. Então, é uma questão também de gerar valor, traz valor, né? E também está disposto a sair da bolha do direito, né, Tati? Porque, por exemplo, quem trabalha com empresas, visitar a associação comercial da sua cidade, se dispor a dar uma palestra, para, de repente, mostrar um viés interessante, diferente de um determinado refis que está acontecendo ali, ou mesmo explicar para as empresas a importância de você ter um preventivo trabalhista. Mesmo para pequena empresa... se lançar no mercado. Porque, veja, o que eu fiz com minha sócia, né? Vou contar aqui uma coisa, um segredo para vocês, né? O que eu fiz com minha sócia quando a gente se juntou? Foi lá em 2013. Eu advogo desde 2006,
mas com minha sócia desde 2013. A gente fez um portfólio do que a gente queria, e como a gente queria, a gente construiu algo importantíssimo que eu fiquei de falar aqui, a gente não tocou até agora. A gente construiu nossa visão, nossa missão na advocacia, construímos valores que a gente queria passar para o nosso cliente enquanto advogadas, fizemos um portfólio e nos lançamos no mercado. Batíamos na porta de algumas empresas que a gente escolheu, né? Que a gente visualizou como empresas que tinham a necessidade dessa jurídica e não tinham, e nós dissemos, nós queremos ser advogadas de vocês, de vocês. Então tem que ter também essa cara de pau, né? Essa postura. Nós queremos ser advogadas, não deu uma chance. Olha, de 5 empresas conseguimos 2 assessorias. Excelente, né? Então, excelente para quem está começando. E foi no começo, né? Ou, na verdade, até no meu... Foi um recomeço da minha advocacia, que eu já tinha uns 5 anos advogando, aí estava um pouco sem entender, dando aula e advogando. E aí eu digo, vamos fazer isso, né? Sabe o que é curioso? Porque assim, as pessoas sempre perguntam, mas como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você conseguiu fazer aquilo? Gente, fazendo, não tem segredo. O não, você já tem o não. O fato de você ficar parado, não fazer nada, você já tem o não. Vai buscar o se lance, se jogue, como diz o baiano, né? Se joga no mercado, mostra o seu diferencial, porque ninguém vem no escritório da gente, bate a porta e pergunta o que é que você está fazendo aí. A gente que tem que mostrar, olha, eu estou fazendo isso, né? E aí o colega está tocando uma questão interessante, que é a questão da ética, o Edgar. De fato, Edgar, é postura antiética. Olha, o advogado tem que ter o código de ética na ponta da língua. Faltar com dever de urbanidade, faltar com educação, né? Ficar com a faixa aqui, dizendo eu sou advogado, eu cobro tanto. Muito cuidado com o código de ética para não sofrer processo administrativo disciplinar, o que é um ponto negativo da carreira, né? Péssimo, porque uma cidade pequena como Aracaju, por exemplo, isso contamina a reputação do profissional, né? Isso realmente tem que ter cuidado. Tem uma pergunta aqui exatamente sobre essa natureza do código de ética. E quanto às limitações? Vejo muitos advogados antiéticos que utilizam o Instagram como ferramenta de capturar clientela. Segue as pessoas e quando seguem de volta, eles deixam de seguir. Mas isso não vai contra o código de ética, essa postura? Eu falei, qual postura? Eu estou perguntando qual postura, o fato de seguir e parar de seguir? Não. Não tem nada a ver com o código de ética. O código de ética, ele preconiza que a sua publicidade seja informativa, que você não faça captação indevida, que você não mercantilize a profissão, que você, por exemplo, não faça divulgação, ostentação com relação aos os recursos do seu escritório, infraestrutura, que você não divulgue preço, que você não exponha seu cliente, que você não exponha suas demandas. É que eu estou fazendo bem reto. Por que eu estou colocando isso? Porque eu também vejo sites de advogados que, inclusive, nos seguem, que lá tem depoimento de cliente. Eu falo, gente, isso é antiético. Eu boto uma mão na cabeça, não faz isso. Isso você está expondo o seu cliente. Na advocacia, você não pode expor o seu cliente. O cliente pode fazer o que ele quiser, você não. É verdade. Agora, essa atitude por si só não é antiética. Agora, você precisa ser, independente da mídia no Instagram ou não, você precisa ser relevante para o seu cliente para que ele atraia, para que você venha atraindo essa clientela. Se a pessoa vai parar de seguir ou parar de seguir, se você quiser continuar seguindo ela, isso é com você. Provavelmente você vai continuar seguindo, independente dela parar de seguir ou não, porque o perfil dela é interessante, porque ela tem informação e conteúdo relevante para você. Perfeito. Isso independe de você parar de seguir, ou isso é bobagem, gente. Isso honestamente é bobagem. Agora, como a doutora Tatiane falou, construa conteúdo, faça conteúdo relevante. O que eu acho antiético no Instagram é a autopromoção, é aquela propaganda que a pessoa fica lá o tempo todo, só auto se promovendo, de vez em quando. Advogadas e advogados fazendo um verdadeiro desfile de moda, né? O que está muito... Nossa, eu já mesmo cortei vários, porque eu digo, não aguento isso. Gente, a advocacia não é desfile de moda. Isso é um tipo de captar, na verdade, porque você mostra status, né? Você atrai uma clientela. Olha, nossa live vai cair em 20
segundos. Deixa eu só dar um recado. Quem quiser saber mais do Instagram, tem um curso que está lá no advogadoempreendedor.com. Vá lá dar uma olhada que especifica como você atrair cliente de acordo com o código de ética.